Bom, pessoal, começa agora o nosso quadro Você, o Doutor, com o nosso médico de família, doutor Antônio Sprosser. Bom dia, doutor. Bom dia, Renata. Bom dia, doutor. Bom, o tema da semana é algo bem importante e sério: fibromialgia. Síndrome que atinge 3% dos brasileiros, ou seja, mais de 6 milhões de pessoas apenas no nosso país, com predominância entre nós mulheres, Renatinha. Aninha, e antes da gente aprender mais sobre as causas, sintomas e tratamentos dessa doença incapacitante, a gente vai conhecer algumas celebridades que enfrentaram e tornaram públicos os piores efeitos que a fibromialgia traz à vida das suas vítimas, viu? Entre as celebridades que já revelaram sofrer com a fibromialgia está o ator Morgan Freeman. Ele, que é um dos maiores nomes de Hollywood, recebeu o diagnóstico da doença em 2008. Foi logo após sofrer um grave acidente de carro e ter fraturas em várias partes do corpo. Os nervos da mão esquerda não se regeneraram completamente e Morgan convive com dores insuportáveis. Nos eventos públicos, o ator é sempre visto com uma luva de compressão, que ajuda a aliviar os efeitos. A cantora irlandesa Sinéad O'Connor, que morreu em 2023 aos 56 anos de causas naturais, também sofria com a fibromialgia, além de ter depressão. Ela tornou-se muito conhecida por esta música. Por causa das dores e o estresse que isso gerava, a carreira passou a ter um outro ritmo. A artista sofria muito cansaço. Ela dizia que, apesar da doença não ter cura, era controlável e que, por conhecer os padrões e limites, conseguia se planejar para permanecer trabalhando. Uma das maiores artistas plásticas do século XX, a mexicana Frida Kahlo, também conviveu com dores profundas. Acredita-se que ela tenha sofrido de fibromialgia pós-traumática decorrente de um acidente de carro aos 18 anos. Frida passou por várias cirurgias corretivas e tinha uma fadiga recorrente. O envolvimento com a arte foi também uma maneira de lidar com sua condição de saúde. A atriz brasileira Dani Valente foi diagnosticada com a doença em 2016. Ela disse que sentia um cansaço do qual nunca se recuperava e muita dor na cervical. Algo que nem sabia dizer em que ponto começava e onde terminava, de tanto incômodo que sofria. Dani relata que a fibromialgia afetou diretamente sua rotina de trabalho. Lady Gaga já até cancelou o show por causa da fibromialgia. Muita gente deve lembrar que, inclusive, ela não se apresentou no Rock in Rio por conta dos sintomas em 2017. A cantora anunciou às vésperas da apresentação que estava devastada por não poder fazer o show e relatou não ter condições de subir ao palco, já que as dores eram intensas. Em 2013, Gaga já havia relatado sua condição física quando disse que queria aumentar a conscientização sobre o tema e conectar as pessoas que convivem com a fibromialgia. Tá vendo só? Famosos e anônimos sofrem igualmente com essa doença incapacitante que atinge principalmente as mulheres. Por isso, doutor, eu queria que você começasse explicando exatamente o que é a fibromialgia. Bom, a fibromialgia é uma doença, é uma síndrome que pega o corpo inteiro, parece que passou um trem em cima de você e parece que o nosso corpo está com um curto-circuito. E eu vou mostrar para vocês como que funciona dentro do nosso organismo. Atualmente nós temos, não tem muita explicação o que causa, mas principalmente o mecanismo da fibromialgia é que nós temos pontos dolorosos no corpo. E agora a gente vai ver um ponto, um específico que também dói bastante, que é a coluna, especificamente o lado esquerdo, que é o ombro, que é uma região que você não pode nem colocar a mão. Vamos ver o que acontece lá dentro. As fibras nervosas que levam o impulso elétrico para o cérebro, e o cérebro é que ele vai dar conta da dor. É o cérebro que vai dizer para nós se tem dor ou não. E o cérebro da fibromialgia é diferente do cérebro de quem não tem fibromialgia. Isso são dados recentes que eu estou falando. Então, o cérebro de quem tem fibromialgia, ele é muito mais sensível. Ele modula a dor de uma maneira muito diferente do que um cérebro normal.
Aí vocês estão vendo aí um impulso nervoso que chega no cérebro, mas o cérebro não aceita esse impulso, ele fica nervoso, parece que ele entra em convulsão. E aí essa dor fica o dia inteirinho. E não é só num lugar, é no corpo inteiro. Agora, doutor, tem uma dúvida. Como é que a gente percebe que está com fibromialgia? Quais são os sintomas dessa doença? Os principais sintomas que a gente vai ver é cefaleia, é uma dor de cabeça o dia inteiro, e esta cefaleia leva a você ter fadiga. A fadiga e a cefaleia fazem você não dormir à noite. Você tem insônia. Então, se eu tenho insônia, no dia seguinte, como é que eu vou estar? Vou estar pior. Sim. Isso leva também à ansiedade, depressão, porque você não tem mais vida, você não tem felicidade. Se você toca em alguns pontos, como ombro, cotovelo, mãos e pés, parece que você está em carne viva. As costas também é um ponto muito especial. Além disso, a fibromialgia pode levar a inflamações no corpo, como o intestino irritável ou a bexiga irritável, além da região lombar, que você não pode nem sentar, e os joelhos, que você não pode andar. Então veja, você tem um sintoma difuso, corpo inteiro, corpo né? inteiro, e parece que você está, como eu falei, em curto-circuito. Você não tem uma felicidade, não dá para ser feliz. Agora, existe alguma causa definida para trazer a fibromialgia para a gente? Eu já ouvi dizer que tem a ver com doença psicossomática, com o seu estado de ansiedade, Então, de nervoso. esse é um problema que todo mundo fala assim, ela menina está com dor, mas isso é psicossomático. Não, a fibromialgia existe, é uma doença e a gente tem que respeitar quem tem. E respondendo a sua pergunta, quais são as principais causas? Não tem uma causa específica, mas tem sinais, sintomas e de onde pode estar vindo, como, por exemplo, genética. As famílias têm uma característica de fibromialgia. Doenças autoimunes, e vou dizer uma aqui que é muito importante, que é a artrite reumatoide, as doenças reumáticas, infecção, por exemplo, Covid. A Covid foi causa de muitas pessoas com fibromialgia. Depressão e ansiedade, o sedentarismo, traumas físicos, como o do nosso ator que apareceu aqui. Um acidente de carro, a gente acidente falou, grave, né? Um acidente mortal. Causas emocionais, Aninha, como você está falando, por exemplo, uma separação de um casamento, ou então uma mudança de emprego, morte na família, gênero. As mulheres são mais afetadas que os homens e nós não sabemos por quê. A cada 10 pessoas que têm fibromialgia, 8 são mulheres. A idade de 30 a 60 anos e isso, o estresse crônico. Você que tem estresse o dia inteiro, por favor, tome cuidado, porque você pode estar com a porta aberta para entrar a fibromialgia na sua vida. A gente já viu, então, que são vários gatilhos, Sim. doutor. Agora, como é que o médico faz esse diagnóstico? O diagnóstico é feito no consultório. O médico examina, pega no paciente, vê os pontos dolorosos, vê a história clínica que você tem, e a gente não precisa fazer ressonância, exame de sangue, não precisa fazer nada disso. Só se tiver alguma dúvida, a gente pode fazer exame. Certo. Mas o diagnóstico é clínico. Mas o exame de sangue daria alterado, doutor, para Não. essa doença? Não. Não dá alterado. Nem a parte hormonal? Nem a parte hormonal. Tudo normal. Tanto é que a mulher que tem menopausa, ela entra na menopausa já com a fibromialgia. E se você for medir os hormônios, estão tudo igual. Então, não é. É mais uma conversa mesmo com o médico. Conversa é fundamental. Como Agora, sempre. já que o diagnóstico é feito de forma clínica, tem cura, doutor? E como é que eu trato? Ana, não tem cura, mas tem tratamento e melhora muito o prognóstico da doença. Vamos dar uma olhadinha como é que a gente vai tratar. Os medicamentos disponíveis hoje tem a pregabalina, a gabapentina, a aminotriptilina e dopexamina, que são antidepressivos muito importantes. Além disso, exercício físico leve, de uma maneira direcionada, para você não causar mais dor no seu organismo, entendeu? Outro ponto importante é a boa alimentação. Alimentos como vegetais, saladas, verduras, legumes, proteínas, evitar bebida alcoólica, evitar o excesso de açúcar. Esse ponto agora é fundamental, a fisioterapia. Olha que interessante. Ensinar você a fazer alongamento bem leve, bem mais constante. Terapias alternativas, e aqui eu cito como exemplo a acupuntura. Além da acupuntura, nós temos calor local, como eu falei, radiações. Além disso, cremes especiais de capsaicina, que vem da pimenta. Algumas novidades que existem que também são importantes. Agora, doutor, a fibromialgia pode levar à morte? Não leva à morte. A fibromialgia pode te incapacitar para certos movimentos, mas a morte ela não vai levar.
Agora, com relação ao tratamento, também está disponível no SUS? Boa pergunta. O nosso Sistema Único de Saúde, o SUS, tem todo o tratamento multidisciplinar que você precisa, com psicoterapia, fisioterapia, clínico, reumatologista, medicamentos especiais para fibromialgia e acompanhamento periódico dessa doença aí. Então, tem no SUS, pode ficar tranquilo e tranquilo. Agora, doutor, para finalizar, qual é o conselho que o senhor tem, que o senhor pode dar para a pessoa que tem fibromialgia e que está assistindo o programa nesse momento? Olha, a sugestão principal qual é? Você que tem fibromialgia, por favor, não vai para a farmácia tomar remédio para dor, porque essa dor, ela demora. Se você tem uma dor constante há mais de 3 meses, já pode ser uma fibromialgia. E tem tratamento, como eu acabei de falar, tem segmento, como eu acabei de falar, e tem o SUS do nosso lado para nos ajudar. Então tem que buscar sim ajuda. Dor não é uma coisa... Ah, não, dor é normal. Não, sentir dor não é normal. É seu corpo avisando que tem algo que tem que ser investigado. É isso mesmo. Doutor, muito obrigada. Prazer em vê-las, Obrigada, prazer doutor. em vê-los do Catelli. Fica um abraço forte a vocês. Bom, semana que vem tem mais consultório aqui com o doutor Antônio Sprossi, não é isso, Zucatelli? É isso, Ana. Parabéns, doutor. Sempre conteúdo incrível para todo mundo que nos acompanha.